Porque o Pai ama o Filho e mostrar-lhe tudo o que faz. Ele mostra maiores obras do que essa para que vos maravilheis. Ele mostra obras maiores que essa para que vos maravilheis. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele cura cego, coxo, aleijado, mudo, cego, manco. O Deus da Bíblia, Ele ressuscita mortos. O Deus da Bíblia, Ele dá vida aos mortos. É isso mesmo. Quem está longe da presença de Deus são mortos vivos. São chamados mortos-vivos pelo Deus da Bíblia, porque Ele é a vida, é Ele que vivifica, é Ele que dá a vida para o homem, é Ele que dá a vida para a mulher, porque Ele vivifica, Ele dá a vida. Quando o homem despreza o Filho de Deus, ele está desprezando a vida, porque o Pai ama o Filho e mostrai tudo o que faz, e Ele mostra maiores obras do que esta para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Deus abençoe, minha irmã. Assim como o Pai ressuscita mortos, o Pai vivifica aquele quem Ele quer. Vivificar é da vida. Vivificar é da vida. O Pai vivifica quem Ele quer. Deus não escolhe pessoa pelas aparências. Deus não escolhe pessoa pelo status. Mas Ele escolhe segundo o seu coração. Deus conhece os seus eleitos. Deus conhece os seus eleitos, seus escolhidos. Aqueles que reconhecem os seus pecados. Aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ele vivifica, Ele dá vida. E mostra obras maiores para que se maravilheis. Para que se maravilheis. Ele ressuscita mortos. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. A Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal. A Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal. Porque o corpo depois de 4 dias já está em decomposição. Já está desmanchando. Mas se tiver fé, verás a glória de Deus. Se tiver fé, verás a glória de Deus. Porque assim como o Pai ressuscita mortos, e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. É somente para aqueles que quer que o Pai vivifica, que o Pai dá vida. O Pai, Ele só dá vida para aquele que quer. Ele dá a vida eterna somente para os que quer. Porque aqueles que viram o rosto para o Senhor, aqueles que não querem compromisso com a verdade, são mortos vivos. Estou falando espiritualmente, como Jesus fala espiritualmente. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho do juízo. O Pai a ninguém julga, mas deu o Filho do juízo. Jesus é o Filho do juízo. Jesus é o Filho do juízo. O Pai a ninguém julga.
Quem tem juízo é Jesus. Quem tem juízo é Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O Pai deu o Filho do juízo. Por isso que Jesus fala claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é o Filho do juízo. Por isso que os judeus, os fariseus, ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus curou um paralítico no sábado, a qual estava há 28 anos deitado à beira do tanque de Betesda. Os judeus, os fariseus, passavam diretamente pelo aquele paralítico e não fazia nada pela vida dele, nem para colocar ele no tanque quando o anjo descia a certo tempo para agitar as águas. É isso mesmo, meu irmão. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Aqui é poder de Deus. Jesus, Ele é rei. Ele é invicto. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho do juízo. Para que todos honrem ao Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Isso é Bíblia. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. O Filho é o Filho do juízo. Jesus é o Filho do juízo. Por isso que nós passamos a ouvir, muitos falam, quando um irmãozinho se converte ao Evangelho, muitos falam, agora tomou juízo. Isso é verdade mesmo, porque Jesus é o Filho do juízo. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do juízo. Para que todos os honrem o Filho com honra ao Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Quem enviou, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrarás em condenação. Na verdade vos digo, aqueles que ouvem as minhas palavras e crê, não terás condenação, mas terás a vida eterna. A vida eterna procede da palavra de Deus. A vida eterna procede do juízo de Deus. Jesus é o Filho do juízo. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho do juízo. É isso mesmo, meu irmão. O homem que aceita o Evangelho, ele está aceitando o juízo. O homem que aceita o Evangelho está aceitando o Pai, está aceitando o Filho. O homem que aceita a palavra de Deus, ele se torna um homem prudente, ele se torna filho do reino, porque ele aceitou o Filho do juízo. Jesus, ele é o Filho do juízo. Ele foi perseguido, foi morto pelos judeus, pelos religiosos, porque ele se declarou ser o Filho de Deus, o Filho do juízo, porque curou o paralítico no sábado, a qual se encontrava há 28 anos deitado à beira do tanque de Betesda. A maioria dos judeus, dos fariseus, dos religiosos, passava pelo aquele homem, não puderam fazer nada para aquele homem. Mas quando Jesus, o Filho do juízo, o abençoou, eles ficaram revoltados com as obras de sinais e maravilha, a qual Jesus tinha operado. Na verdade,
Na verdade vos digo, quem que ouve as minhas palavras e crê, ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Aquele que ouve, aquele que obedece às minhas palavras, naquele que me enviou, também a vida eterna, não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, passou da morte para a vida. É isso mesmo, meu irmão. Você que valoriza o filho do juízo, você passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna. Você aceitou o filho do juízo. Glória a Deus, louvado, glorificado é o Deus da Bíblia, é o filho do juízo. Você passou da morte para a vida. Não adianta carregar o vulgo de crente. Não adianta falar que sou de tal religião, eu faço parte de uma religião. Jesus não está nem aí para isso. Ele quer saber se você está ouvindo a tua palavra e está crendo, vivendo a palavra. Porque se você ouve, você obedece, você vive. Virou moda nos dias de hoje seguir uma religião, uma denominação, mas não segue a palavra. Você não tem a vida. Só tem a vida aqueles que creem na palavra, aqueles que seguem a palavra, aqueles que seguem o filho do juízo. Se você segue o filho do juízo, você vai ter prazer em praticar e viver a palavra. Jesus mandou nós pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Jesus falou: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. É isso mesmo, meu irmão. Se você não crê nas palavras do Filho de Deus,